Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje assistiremos a nossa terceira aula sobre gestão de compras em farmácia hospitalar, com a nossa aula 3, seleção 2.1. Então, preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Meu nome é Lígia Hepfner, eu sou farmacêutica no município de Pomerode, atuo lá desde 2009 e hoje estou na coordenação da assistência farmacêutica. Atuo também no NASF, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e faço parte da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica do Médio Vale do Itajaí e da CIB, da Comissão Intergestores Bipartite. Vai lembrar que a seleção, cada país, estado, município, um serviço de saúde, ele tem a prerrogativa de ter uma seleção, elencar os medicamentos que ele vai ter disponível aí para o seu público, né, para a população. E essa seleção, ela deve estar embasada em alguns critérios. Sendo eles, então, a situação epidemiológica do município, né? Então é importante a gente saber quais são as doenças prevalentes, o que mais aparece no município para atendimento. Nas melhores evidências em saúde, então medicamentos que tenham evidência, tenham a sua ação comprovada, né? Então bem escolhidos, bem selecionados. Nas prioridades definidas pela gestão, é importante saber o que se quer para o município, quais são as intenções, o que foi programado no município. Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais da atenção que a gente tem que ter, principalmente agora neste ano, na elaboração do novo Plano Municipal de Saúde, né, no PPA, no Plano Plurianual. Nos recursos definidos, né, e disponibilizados para a aquisição depois dos medicamentos, o farmacêutico ele tem que conhecer esse processo, tem que saber qual que é o orçamento da assistência farmacêutica do município, quanto foi disponibilizado. A gente tem um repasse federal e estadual, mas quanto no município, além do obrigatório, o município está disposto a disponibilizar para aquisição de medicamentos. Isso vai ser importante na seleção, porque os medicamentos eles têm um custo e é importante saber, agora eu vou incluir 20 itens, mas eu tenho recurso financeiro para incluir esses novos itens? Ou será que a gente tem que fazer uma exclusão de algum desses medicamentos devido ao custo que o município não tem mais como arcar? Então é importante saber qual é o recurso disponível então para a seleção. E a oferta de serviços de saúde, né? O que o meu município oferta de serviços? Será que eu vou ter que comprar medicamento de repente também para um hospital ou selecionar medicamentos para o hospital daquele município? Ou é só para as unidades de saúde? Ou ao mesmo tempo, meu município não tem neurologista. Tá, mas nem por isso o munícipe não vai, né, o usuário, para um atendimento, de repente, por uma consulta com especialista que o município onde você atua pactuou com outro município. Ele vai voltar com uma receita, ele vai precisar do medicamento. Então, não é porque não tenha o serviço de neurologia no município que a gente não vai ter medicamentos, por exemplo, para epilepsia. Mas é importante saber qual é o serviço no momento de realizar a seleção. A seleção de medicamentos, ela também é uma etapa expressiva da atividade política nesse processo de reorganização da assistência farmacêutica, né? Quando a gente seleciona medicamentos, podem aparecer ali algumas discussões com conflitos na liberdade clínica, né? Eu vou ter uma lista de medicamentos para os profissionais prescritores realizarem a prescrição para os usuários e nesse momento eles podem sentir que a liberdade deles de prescrever não está adequada. Não quer dizer que outros medicamentos não possam ser prescritos, mas é importante que se tenha uma base para prescrição, o conhecimento dos prescritores desses medicamentos vai ser melhor, porque uma lista menor fica mais fácil a gente estar podendo estudar sobre aqueles medicamentos, né? Então, deixar bem claro essa questão. As influências e os interesses comerciais podem aparecer nesse momento. Então, depois, mais adiante, eu vou falar da Comissão de Farmácia Terapêutica, então, dos conflitos de interesse, né? Mas é importante que isso não influencie no momento da seleção dos medicamentos, que isso pode aparecer esses interesses, né? E o interesse da racionalização do consumo de medicamentos. Porque, de repente, o município, né, a gente desde o ano passado vem
sofrendo aí com a crise, com a falta de recursos. Então pode-se pensar nesse momento, vamos excluir, vamos tirar uma boa parte dos medicamentos da lista, mas a lista ela tem que ser bem pensada porque a população necessita daquele atendimento. Então não é apenas racionalizar o consumo somente pensando no recurso financeiro, mas sim a gente pode melhorar a lista. De repente a lista do município tem 10 anti-inflamatórios, não tem a necessidade, né? A gente pode racionalizar isso, tendo 1, 2 anti-inflamatórios, mas não apenas a racionalização com o recurso financeiro. Então, quando a gente vai selecionar os medicamentos, a gente tem que ter como base a Relação Nacional de Medicamentos. A vigente hoje no país ainda é de 2014, que foi publicada em janeiro de 2015. Tá para sair uma relação nova, né? Mas essa é ainda a vigente. Lembrando que a Relação Nacional de Medicamentos, ela também é elaborada, também tem uma comissão, que é a Conitec, que avalia se esses medicamentos eles vão ser incluídos ou não, emite os pareceres. Quem quiser pode entrar no site da Conitec e buscar os pareceres de inclusão ou de não incorporação dessas tecnologias, desses medicamentos, né? Então é importante saber que ela também é estudada e frequentemente atualizada. O decreto 7508 de 2011, que regulamenta a Lei 8080, ele deixa bem claro que a RENAME é a relação oficial, é a lista oficial no Brasil, então é com ela que a gente tem que ter base a nossa seleção nos municípios e no estado. No seu artigo 27, ela coloca que o Estado, o Distrito Federal, os municípios podem adotar relações específicas complementares, mas em consonância com essa relação. Não tem a necessidade do município ter todos os medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos, até porque a RENAME está dividida nos diversos componentes, no componente básico da assistência farmacêutica, no componente especializado e no estratégico, né? Não precisa ter todos, mas ela deve ser baseada nessa relação. Né? E lembrar que essa relação, que os municípios, os estados, né, tem que respeitar também as responsabilidades dos entes pelo financiamento dos medicamentos, conforme pactuado na CIB, né, nas comissões intergestoras bipartite. Então, depois mais adiante eu vou falar da legislação que a gente tem estadual também. A seleção de medicamentos, ela também tem que estar embasada em outras legislações. Como eu falei, então, a RENAME é a portaria número 1 de 2015, e aí a gente tem a portaria 1555 de 2013, que ela tem as normas de financiamento e execução do componente básico da assistência farmacêutica. Essa, todo farmacêutico do município e gestor precisa conhecer. Nela vão estar os medicamentos, como é a forma de financiamento, execução, quais são as responsabilidades. Então, é uma portaria importantíssima para a assistência farmacêutica. Né? Talvez a gente tenha outros colegas que não são farmacêuticos assistindo à web, que é importante que também tenham esse conhecimento e conheçam essa legislação. A gente tem também, que foi publicada junto, a portaria 1554, também de 2013, que tem as normas de financiamento e execução do componente estratégico da assistência farmacêutica. Do componente especializado da assistência farmacêutica. O componente especializado, é importante lembrar que ele tem nos seus anexos essa portaria, o grupo 3, que é de financiamento dos municípios. Então, não é porque ela é uma portaria do componente especializado que lá na atenção básica a gente não tem a necessidade de conhecê-la, né? Então, é importante conhecer essa portaria também, do componente especializado, e dar uma lida lá nos anexos e no anexo 3 que fala, então, o grupo 3 sobre os medicamentos de responsabilidade e financiamento municipal. Bom, e aí, quem vai fazer a seleção de medicamentos, né? De quem que é a responsabilidade? E aí, então, esse é um ponto importante para qualificar esse processo, né? A seleção, ela é um processo regular, ela é dinâmico. Então, hoje eu vou selecionar os medicamentos, em determinado momento eu vou ter que revisar essa lista, tanto para inclusão quanto para exclusão, né? Ele deve ser participativo, e multiprofissional e multidisciplinar. Claro que vai depender, essa comissão que vai avaliar e vai fazer a seleção de medicamentos, vai depender também do porte do município, mas é muito importante que seja multiprofissional e multidisciplinar, né? Executada por membros escolhidos com base em um perfil profissional e científico, isso é importante. A nomeação desses profissionais, ela
tem que ser bem analisada, tem que ser conversado com o gestor, porque tem que ser aquele profissional que tem disponibilidade, um profissional que goste de participar, que seja prestativo, né? Então, e que tenha o conhecimento. E todas essas profissionais, eles têm que comprovar a isenção de conflitos de interesse sobre o que está em julgamento, né? Sobre a seleção de medicamentos. Essa comissão, ela é chamada de Comissão de Farmácia Terapêutica. Então, o município vai pensar quais são os membros que vão participar, dependendo do seu porte, né? E ela é uma comissão que tem um caráter consultivo, né? Eu sempre falo que de preferência deliberativa, é importante que seja deliberativo, porque se a comissão definir uma relação de medicamentos para o município, e quando ela apresentar essa relação de medicamentos para o gestor ou para outros profissionais, e essa lista for toda mexida, mudada, porque ela não tem esse caráter deliberativo e de colocar, não, esses são os medicamentos, talvez todo aquele trabalho não vai ter um bom resultado, né? Então é importante que ela seja deliberativa. E de assessoria à Secretaria Municipal de Saúde, né? Essa comissão, então, ela tem como suas principais atribuições a seleção de medicamentos, a elaboração de protocolos, pareceres técnicos. Por exemplo, quando você vai incluir ou excluir um medicamento, é importante que essa comissão monte um parecer justificando a inclusão ou a exclusão desses medicamentos ou outros materiais, né? Formulários terapêuticos, né? Essa comissão ela pode elaborar um formulário para o município ou mesmo um guia farmacoterapêutico onde vão estar descritos a lista, né, a relação municipal de medicamentos, onde vai estar os protocolos clínicos, de repente, que aquele município elaborou e outras informações. Então, também pode ser uma atribuição dessa comissão. E ela também pode fazer a avaliação do uso dos medicamentos selecionados, até para ver se esses medicamentos estão sendo utilizados da maneira correta, se estão sendo prescritos para aquilo que eles foram indicados, para aquilo que eles foram selecionados. Então é importante, se não está tendo de repente algum desvio, ou mesmo o desuso, fazer uma avaliação se não tem medicamentos que já estão em desuso e que não tem mais a necessidade de estarem na lista, no elenco do município, né? E essa comissão de farmácia terapêutica, ela pode ser municipal ou ela também pode ser regional. De repente eu tenho ali 3 municípios próximos de 5.000 habitantes, 3.000 habitantes e que não tenham profissionais da sua rede para compor essa comissão, pode se juntar, né, municípios vizinhos e montar uma CFT regional. Ou mesmo uma CFT regional que envolvam todos os municípios daquela CIR, né, daquele colegiado, daqueles municípios de uma determinada associação de municípios, né? Então ela também pode ser regional. Como eu falei anteriormente, a comissão, a CFT, ela deve ser multiprofissional e multidisciplinar. Então é importante que pelo menos eu tenha ali um médico clínico, se possível no meu município, de repente um município maior, ele pode ter médicos especialistas, então eu posso ter um cardiologista, um pediatra, um psiquiatra ou outras especialidades, sempre lembrando avaliar o que você tem de disponível na rede, né? Um enfermeiro, uma enfermeira participando da comissão, um dentista, o farmacêutico, né? Se achar interessante, um profissional da vigilância sanitária do município. Também é importante a participação da gestão nessa comissão. E é claro, se o município for maior, tem mais profissionais, essa comissão pode ter um secretário que vai fazer a ata, que vai montar a pauta junto com os membros da comissão. Isso vai depender, então, claro, de município para município. Mas é importante que pelo menos tenha ali os prescritores, o farmacêutico, né? Médico, dentista, enfermeiro participando, então, dessa comissão. Deixa eu voltar ali. Lembrar que assim, de repente meu município é muito grande, eu posso ter diversas especialidades. É importante que essa comissão também não seja muito grande, né? Porque senão as discussões vão ficar longas, às vezes difíceis, ou mesmo reunir todo mundo fica difícil. Então também ter um número restrito de membros. Porque
os outros especialistas, eles podem trabalhar como consultores esporádicos, né? Ah, a gente vai discutir medicamentos que envolvam ortopedia, eu posso ter a participação do ortopedista, só naquele determinado momento, daquela discussão. Ah, vamos discutir protocolo para doenças infecto-contagiosas, vamos chamar um infectologista. Então, esses consultores esporádicos, eles podem estar participando sem que sejam membros efetivos da CFT. É importante que a CFT tenha uma coordenação, né, que tenha a ata, né, então toda a reunião está lá, tem a ata depois assinada por todos os membros, para que fique tudo documentado, todo o trabalho, toda a pesquisa da CFT. Todos os membros da comissão devem assinar um termo de declaração de conflitos de interesse. Gente, isso é importante, mesmo pode de repente alguém pensar lá no município pequeno, isso aqui nós não temos ninguém que dá palestra para o laboratório, ou que tem algum conflito, seja empregado de uma distribuidora em outro área de serviço, né, fora do horário. Mas é importante sim que a gente tenha isso declarado, tenha lá guardado esses termos assinados por todos os membros da comissão. E que esses membros, eles tenham disponibilidade e motivação para participar. Então é importante também que quando o município resolver montar essa CFT municipal ou regional, que esses profissionais se reúnam dentro do seu horário de serviço. Porque se a CFT resolver, não, nós vamos nos reunir depois do horário, depois que a unidade de saúde fechar, ou à noite, às vezes a gente pode ter aí uma evasão ou reuniões não produtivas. Então, a sugestão que eu dou realmente é que seja dentro do horário da unidade, que aquela agenda seja bloqueada daqueles profissionais para que eles tenham um momento de discussão, de conversa, para que seja uma seleção adequada, bem pensada, bem discutida. Essa comissão de farmácia terapêutica, é importante que, quando for formada, esses membros se reúnam para remontar o seu regimento interno, né? Então, nesse regimento vai ter todas as atribuições dessa comissão, os membros que vão participar, então ali nesse momento serem colocados os membros, as especialidades, né, e os profissionais, e depois a nomeação realmente das pessoas que vão participar ser por outro instrumento, né, uma instrução normativa, uma portaria do secretário municipal de saúde. Mas ter um regimento com pelo menos as especialidades que devem compor e os profissionais que devem compor essa comissão. Deve ser formulado, né, e vocês podem buscar em sites da própria Conitec ou de outras comissões de farmácia terapêutica, se não me engano aqui de Florianópolis até tem um blog, para ver como é que funcionam os formulários utilizados e ter ideias para montar o formulário próprio dos municípios de vocês, né? Que é o formulário para inclusão ou exclusão desses itens do elenco e que esse formulário esteja disponível para os profissionais de saúde solicitarem os medicamentos para a comissão. Então, tem um determinado profissional que detecta que tem uma necessidade de um medicamento para ser incluído, ele vai solicitar por esse formulário, vai embasar com artigos científicos a necessidade e vai encaminhar para a análise da comissão de farmácia terapêutica. A mesma coisa com a exclusão. Olha, nós temos um município salbutamol comprimido, não está em desuso, não tem mais necessidade, vamos trocar para outra forma farmacêutica, ou a gente já tem outra forma farmacêutica, spray, por exemplo, né, por exemplo, que eu dei. Então, não tem mais a necessidade do município estar adquirindo um medicamento que está em desuso e que não tem mais a necessidade de estar em seu elenco. O elenco de medicamentos padronizados, então, como a CFT ela pode ser municipal ou regional, o elenco, ele também pode ser uma relação municipal de medicamentos ou uma relação regional de medicamentos, então uma REMUME ou uma REREME. Né? E, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse elenco ele deve ser regularmente atualizado, né? E algo que é muito importante, que a sua apresentação será acompanhada de um lançamento oficial, treinamento e disseminação. Então, a CFT tem todo um trabalho para selecionar os medicamentos, escolher medicamentos adequados para a nossa realidade, para a realidade do município, mas essa relação municipal ela não é divulgada, né? Então, é importante aí que
tenha uma divulgação das listas, que elas sejam disseminadas nas unidades de saúde para todos os profissionais. Porque senão a gente vai ter uma falta de adesão dessas listas e não é esse o interesse. O interesse é que eles utilizem as listas padronizadas. Tá? Então, essa REMUME ou essa REREME, ela deve ser formalmente constituída. Então, como eu falei lá no início da web, que a gente tem uma legislação que normatiza a assistência farmacêutica no município e lá está a lista, então, o elenco de medicamentos desse município. O que é de responsabilidade do município, né? Aprovação do gestor se necessário, mas é importante que ele conheça e que ele saiba, ó, isso vai ser incluído, isso vai ser excluído e os motivos. E conforme a Lei 12.401 de 2011, a REMUME ou a REREME, ela deve ter aprovação em Conselho Municipal de Saúde. É importante a participação do controle social, né? Então, apresente a sua lista e tenha a aprovação do Conselho, né? Leve e faça a apresentação. Isso é muito importante e deve estar na normativa da assistência farmacêutica municipal. A divulgação dos prescritores, então, é importante que todos recebam essas listas, estejam disponíveis em todos os consultórios, todas as enfermeiras tenham conhecimento, esteja disponível e acesso aos usuários nas farmácias das unidades, seja publicado no site do município, em diário oficial. Então, é importante que se dê toda a publicidade e divulgação para a lista do município. Até para que esse processo seja transparente, né? E a atualização, como eu já tinha dito antes, ela seja frequente. É importante a gente saber que tem algumas dimensões importantes no momento da seleção de medicamentos. Uma delas é a política. A gente tem que ter a vontade política de fazer. A gente tem que ter o gestor convencido da necessidade de termos uma relação municipal de medicamentos. A gente sabe que tem municípios aí que tem 500 itens selecionados, 400 itens selecionados e muitas vezes tem repetição de medicamentos, diversos anti-inflamatórios, diversos medicamentos, por exemplo, estatinas para o colesterol. Então, conhecer os medicamentos que são da responsabilidade do município e conhecer também os outros componentes, até para o município não padronizar um medicamento que já tenha padronizado em outro componente, que é a responsabilidade estadual ou federal. Né? A questão da dimensão econômica, é importante que o farmacêutico ele conheça o orçamento do município. O orçamento é aprovado todo ano para o exercício seguinte. Tenha conhecimento da lei orçamentária, participe das discussões dos planos municipais de saúde, porque senão faz-se toda uma seleção e depois o recurso que se foi disponibilizado não é aquele adequado para se manter o medicamento nas prateleiras da farmácia, né? Se a gente não tiver o recurso disponível adequado, a gente vai adquirir de maneira inadequada e vai faltar. Então, eu divulguei a lista, mas não tenho os medicamentos, não tenho como adquirir, porque não foi pensado no orçamento, né? Ter a dimensão técnica, que é a capacidade técnica, o conhecimento técnico dos profissionais que vão trabalhando com a seleção, e a dimensão administrativa com a questão da organização. Estar com o serviço organizado para que essa seleção ela seja realmente efetiva.